Acho que a coisa que liga esses dois treinadores é algo que eles aprenderam com o Guardiola, cara, que é encher o saco do árbitro, cara. Como são chatos. Análise de Arsenal versus Bayern de Munique, partida que terminou em 3-1 para o Arsenal. Vitória no Emirates Stadium, estádio do Arsenal. Gols de Gabriel Martinelli, Madueke e Timber. O gol do Bayern veio de Len Carr, um jogador que veio da base, né, tá surgindo agora. Um jogo que me surpreendeu bastante, ok? Eu imaginei que seria um jogo mais balanceado, né? O Bayern de Munique é visto atualmente como o melhor time da atual temporada, e o Arsenal, ele tá bem, mas tava oscilando, com problemas de lesões nos camisas 9, essa questão toda que eu citei já em outros vídeos, então não se esperava tanto, mas o Arsenal foi superior, e não foi pouco, e nesse vídeo você vai entender exatamente o porquê. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Blues. E assim, o Arsenal tem um jogo muito importante contra o Chelsea muito em breve, é um jogo onde ele não colocou todos os titulares em campo, apesar de ter muito titular, foi com uma certa calma, inclusive, né, nesse jogo. Tem sido um momento interessante do Arsenal, porque apesar de não ter um 9 de segurança, mesmo quando não tem lesão, eles estão com um ataque bem poderoso vindo de outras partes do campo, de outros atacantes, dos volantes, às vezes se destacando. Tá acontecendo algo muito parecido no Chelsea, né, que o destaque ofensivo do Chelsea atual é um volante, né, então é uma parte bem interessante aí, né, que o destaque venha de outra parte do campo que não seja um atacante, mesmo os gols sendo concentrados ali, às vezes até por figuras da parte de trás. No Arsenal é muito comum, a gente tem zagueiro artilheiro no Arsenal, lateral artilheiro agora, né, nesse jogo que tivemos um gol de um lateral. Então o Arsenal tá propondo soluções para um problema que é ou concentrar gols demais em uma figura, ou depender demais do ataque, não ter como fazer gol de outras maneiras. O Arsenal explora muito bem essas maneiras. A bola parada eu acho que foi uma grande força, né, do Arsenal. Deu para ver uma clara vantagem em organização, em talentos, em movimentação dos jogadores, em posição física também. Eu acho que o que separa esses dois times aqui, e o Chelsea também, né, que ambos são guardiolistas, são times que têm características um pouquinho diferentes, mas o Chelsea é um pouco mais físico, né? E o Arsenal também, talvez pela Premier League, ser uma liga muito física. Você vê esses duelos poderosos ali, você vê que o Bayern fica um pouquinho pra trás nessa parte, mas ainda assim também é um time muito bom, ok? Não é um time ruim, não. Quando o jogo começa, é muito estudo, né? O primeiro tempo inteiro eu acho que foi baseado um pouco nisso. Muito passe, muita calma, até realmente uma jogada acontecer, e aí na bola parada o Arsenal consegue o primeiro gol ali. Escanteio muito bem batido, o escanteio é muito poderoso. Esses jogadores de defesa que são tão poderosos aí na bola parada, não é um, não é dois, são vários e vários e vários. Tem vários ali que você pode citar pra essa parte, tem meio campistas também que são muito fortes nisso, então você não sabe quem vai cabecear. Além do camisa 9, né, que é um volante adaptado de 9, que é muito bom de cabeça. E o jogo inteiro foi perigoso nessa parte, então o primeiro gol sai ali com Timber, né, cabeceando muito bem, encobrindo um pouco ali Neuer, né, Neuer quase chega no lance, mas Timber acaba encobrindo um pouco ele, então rola esse domínio, esse controle, né, de bola. Os dois tinham construções ali parecidas, um jeito de construir meio parecido, cada um com design um pouco diferente, né, de campo pra poder construir o jogo, mas o jeito de construir, o jeito de pensar o jogo é muito parecido, cara, é muito igual. E também o jeito de raciocinar a partida. O sistema de pressão, por exemplo, né, que se você percebe o jogo do Chelsea de ontem, que rolou contra o Barcelona, e o que os dois times fizeram hoje, é um pouco diferente. Ambos estavam pressionando com um pouco mais de calma, menos intenso. Inclusive, eu acho que a diferença de Bayern e Arsenal contra Chelsea e Barcelona, porque o jogo do Chelsea e Barcelona começa muito intenso fisicamente, muito no 180, os jogadores voando ali, correndo igual uns loucos atrás da bola, e o time do Arsenal e Bayern pareciam estar poupando um pouco mais o ritmo, né, o fôlego dos jogadores, entendendo que seria um jogo mais tático, né, um jogo mais bem pensado. E quando você vai pra esse jogo tático, que muita gente até reclama, né, dos times europeus ali, ou das seleções europeias, às vezes estando muito tático e o jogo não acontece de fato, você percebe essa pegada a menos ali, né, na pressão. Então o sistema de pressão tava alto pra médio, só que tava alta a pressão dos dois times, estavam pressionando alto, só que com calma, digamos assim, eles não estavam correndo atrás da bola igual uns loucos, estavam tirando espaço pra a construção não ser feita com calma, pra construção não ser gratuita e você não acabar deixando o cara fazer o que quer, construindo do jeito que quer. Então era mais pra assustar na hora de construir do que necessariamente recuperar a bola em uma posição favorável. Dava pra ver que os dois times estavam com medo de subir demais a linha ou até mesmo de pressionar intensamente e aí você tem um jogador cansado pro segundo tempo. Acredito que talvez seja esse o pensamento dos dois times, porque os dois praticaram a mesma coisa, jogando com um pouco mais de calma, pensando mais no jogo, né? Deu pra perceber isso. Quando a gente olha pra formação dos dois times, a gente consegue ver aqui um sistema de 4-2-3-1 aqui neste site, com 4-2-3-1 do Bayern de Munique, e realmente era o design de campo, e estava bem mais à frente. Às vezes ele pisava um pouquinho no meio de campo, né? Porque tem site que dá dano como 4-3-3, mas é 4-2-3-1 mesmo. Você via Eze um pouco mais no meio de campo que no último jogo, né? Que ele brilhou tanto, mas ainda assim era um 4-2-3-1. Eze tava realmente um pouco mais pra frente do que um volante normal, né? Então não dá pra dizer que ele tava jogando ali de volante. É um time que compacta muito bem, né? E também alarga
muito bem, tanto pra sair com a bola, tanto pra se defender, então é bem chato de lidar com o Arsenal, ele consegue deslocar pra fazer a pressão, depois já voltar pra fechar o espaço, então você não tem muito pra onde ir com a bola, você tem que realmente conduzir ela muito bem, pensar muito, até achar um espaço, né? Então o Arsenal, ele tava nessa formação, o Bayern de Munique também no 4-2-3-1. A diferença padrão que eu acho que a gente pode perceber é que o Bayern de Munique, muitas das vezes você via uma linha de 3 na parte de trás, com a liberação de um dos laterais, né? E aí você via um cara na frente, que normalmente era Kimmich, então tinha 3 na parte de trás, Kimmich um pouco à frente, e Kimmich às vezes dropava pra esses zagueiros pra formar um quarteto ali e construir o jogo. O Kimmich tem uma saída de bola muito poderosa, então é um jogador com muita competência nessa parte, vale a pena deixar a bola no pé dele. Inclusive, durante uma época, era formada uma linha de 3 jogadores com Kimmich ali, dropado lá embaixo, e o segundo volante na frente deles, né? Um 3 e um 1, que é um design que é até bastante utilizado por Vincent Kompany, que ele usa bastante isso aí. Então a gente vê esse design aí pra saída de bola, com muitas das vezes esses laterais que alargavam um pouco, hoje tava um pouquinho diferente. A gente vê a Kimmich ali à frente desses caras, mas também baixando pra poder buscar a bola e construir o jogo. De resto era 4-2-3-1 normal, com alguma penetração às vezes de um lateral, de um volante, chegando na linha de ataque, mas o padrão era 4-2-3-1. O Arsenal, por outro lado, a gente vê um design de 4-1-4-1 em vários momentos, com o Zubimendi sendo esse primeiro volante, né? 4 zagueiros, Zubimendi ali e 4 caras ali na linha de ataque, mas Merino como 9, era um design que dava pra perceber. Mas em alguns momentos a gente também percebia aquele padrão que eu citei no último jogo, onde Zubimendi e Rice dropavam pra linha de construção, ficavam os dois ali ao lado dos zagueiros, e eles começavam a construir. Quando o jogo tava precisando, né, de mais passe na parte de trás, eles dois faziam esse papel de descer ali, e aí os laterais podiam alargar um pouco, e aí você pode criar uma linha de passe ali que quebra a linha principal de pressão do Bayern de Munique. Mas eu vi que nesse jogo ele tava bastante preocupado com os laterais, então os laterais estavam um pouco mais baixos ali em campo, né, com um pouco mais de medo. Enfim, aqui tá um pouco errado, né, que o tal do Carl tá na ponta direita, mas é o Lisi, e Carl jogou como 10, né, jogou como meio atacante, Gnabry jogou na esquerda mesmo, enfim. É isso, tem essa parte aqui que tá errada, mas de resto foi quase isso aqui, cara. Praticamente isso aqui foi o jogo que a gente teve, as duas formações, os dois designs de campo, coisas que eu posso identificar pra vocês, foi isso aqui. Uma coisa que eu acho que eu posso falar de interessante antes de finalizar na formação, é o jeito que ele usa pra construir, porque sempre que a construção não tá achando um jeito da bola ir pra frente, um dos pontas desce, pode ser da esquerda ou da direita, pra quase que o meio de campo pra virar um meia direita, um meia esquerda, e ele poder virar a linha de passe. Eles meio que se entendem, né? Pô, tá sem espaço, você joga por cima que eu dropo ali pra pegar a bola. Então a gente via às vezes Saka dropado ali pra poder pegar a bola, ou até o próprio Trossard, cara. É muito interessante essa parte também, porque os jogadores, eles entendem a necessidade do jogo e o que você tá precisando, né? O próprio 9 é muito móvel, né? Ele o tempo inteiro tá se movimentando, se precisar de corpo no meio de campo, ele vai dropar lá pra poder fazer. E é engraçado, porque Kenny também faz isso, né? Enfim, é semelhanças de guardiolismo, de função dupla e de vários aspectos que eles têm pra poder construir o jogo. E eu diria que no primeiro tempo, até um certo equilíbrio entre os dois times, foi bastante equilibrado. Eu acredito que se eu for olhar as estatísticas do primeiro tempo, vai estar bastante equilibrado, provavelmente, né? Eu acho que o que muda é no segundo tempo, né? O segundo tempo, o Arsenal entra melhor, entra com mais força, mais ímpeto, com mais vontade. Eu acho que o jogo, ele muda bastante a partir dali, né? Teve um golaço, né, do moleque aí, que vem da base do Bayern de Munique, que pra quem não conhece, é meio que bem visto nessa parte de finalização mesmo, né? Você pegar ali highlight dele na base, você vai ver que ele finaliza muito bem, né? É um cara com chute de fora da área que me lembra até um pouco o Florian Wirtz, né? Wirtz, quando tava jogando muito bem, ele dava esses chutes poderosos, e é um jogador que é chamado de Messi, de La Baviera, eu acho que é isso. Não parece com o Messi nem um pouco, mas finaliza bem, pelo que eu entendo. Então ele chega ali na área, penetrando espaço, finalizando, naquele gol ali, né? Uma jogada que começa em Kimmich, né? Kimmich tem uma qualidade absurda. Às vezes vem gente me perguntar se Kimmich é bom, e não é uma pergunta de sacanagem, não é de sacanagem, é porque a pessoa não conhece Kimmich, e eu fico me perguntando o que tá rolando com essa geração, cara. A galera não sabe que Kimmich é um monstro, tá ligado? Kimmich é absurdo. Você não tem que nem que perguntar se Kimmich é bom, cara. Ele simplesmente é um dos melhores do mundo. Eu já critiquei Kimmich aqui no canal por comportamento e outras coisas. Futebol em campo eu não tenho do que falar, cara. Ele é incrível, mano. E ele tira um passe do nada, e todo jogo é isso, cara. Kimmich é muito criativo. Se você deixar, se der espaço, ele faz o que ele quer. Só que tem a pressão do Arsenal, né, que não dá nenhum espaço ali pra que ele possa construir com calma ou fazer qualquer coisa. Então acaba que ele não pode, né, reagir do jeito que ele queria ou ter a partida dos sonhos. É difícil. Não tem nenhuma avenida, né, nesse time. O Arsenal é muito bom defensivamente, é muito difícil de marcar um gol. E aí depois, né, tem Madueke entrando, né, em campo, e ele entra primeiro na posição de Trossard, que eu acho que sentiu alguma coisa, e aí ele começa a jogar ali pela esquerda. Ele tem se saído bem nessa posição, por incrível que pareça. É uma coisa que eu preciso trazer aqui no canal, né, porque eu preciso deixar claro, a temporada de Madueke no Arsenal é boa pra caramba, ok? Ele não tá jogando mal. Eu vi muito torcedor do Chelsea, inclusive, falando que Madueke tá muito mal, porque ele não marcou gol. Não é bem assim que funciona o futebol. Você pode não marcar gol e tá jogando bem, ok? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem posições de campo, inclusive, que você não marca muito gol. Hoje ele marcou um gol, né, um golaço. Vem ali uma
bola pra ele na cara do gol, um cruzamento de Calafiori, que entrou muito bem, em minutos jogou melhor que a partida inteira de Luiz Skelly, inclusive, e fez um cruzamento perfeito, uma jogada que começa lá de trás ali, com um passe brilhante, a jogada muito bem feita pelo time, para no pé de Madueke, que finaliza bem, ele tem melhorado muito essa questão da finalização, cara, ele tem melhorado muito como jogador no Arsenal, essa é a verdade, cara, ele tá melhorando os aspectos ali do jogo que ele tem como força, e até alguns aspectos que eram fracos ele tá refinando. Tem uma parte mesmo que tá interessante, que é a movimentação ofensiva, a movimentação de duelo dele tá bem melhor, tá bem mais adequada, e ele tem ido bem de cabeça, ele tem melhorado a movimentação dele de cabeça, cara. E aí, ele é um cara alto, né, com força, então ele pode ganhar o duelo com muita facilidade, pode ser que daqui a pouco ele seja um dos artilheiros de cabeça do Arsenal. Existe essa possibilidade, eu não estou brincando, eu tô notando que ele tá ficando bom nessa parte, sendo treinado pelo Arsenal, talvez na próxima temporada ele mostre um pouco mais disso. Até que é uma excelente contratação, ele é um reserva bom pra Bukayo Saka, que é um jogador absurdo, que não tem substituto, mas você tem um jogador que entrega boa parte do que Saka entrega, e até tem vantagens em outros aspectos do jogo que Saka não tem, né? Então ele não consegue entregar o poder inteiro de Saka, a capacidade de ficar gerando o jogo inteiro com tanta qualidade, não tem essa qualidade, não tem o texto final tão poderoso, mas ele também é um jogador de qualidade que consegue entregar alguma coisa realmente boa ali e manter padrões de Saka, né? Eu acho que é o que eu tô querendo dizer. Então ele faz um dos gols, depois tem o gol de Gabriel Martinelli, que Neuer saiu muito doido ali pra tentar pegar a bola, mas eu acho que foi bem mais erro de Neuer do que mérito de Gabriel Martinelli, que não teve nada a ver com o erro dele, né? Só fez a jogada certinha. Gabriel Martinelli tenta tirar ali do goleiro, né? E eu acho que era só o goleiro não ter partido com tanta força, com tanta velocidade pra cima dele, que talvez ele teria até pegado a bola. A bola, ela alarga bastante, né? Então se o goleiro tivesse um pouco mais de calma, talvez ele, vendo onde é que a bola ia parar, ele talvez teria tirado o lance, né? Mas ele foi muito afoito assim pra cima e acabou meio que ele que se driblou no final das contas. Martinelli, que não tem nada a ver, meteu a bola ali no gol e fez o gol dele. Martinelli tá bem interessante nessa temporada, eu vou te explicar o porquê, né? Eu acho que é muito bom eu explicar pra você o porquê que eu tô falando isso. Martinelli parece que não é um cara feito pra ser titular, ok? Ele não é um bom titular. No meu ponto de vista, eu acho ele bem ruim como titular. Mas como reserva, é outra parada. Quando ele vem do banco, igual um monstro ali, né? Com a intensidade física, com 180, com essa força física, com essa velocidade que ele apresenta ali pro fim do jogo, o cara já tá cansado, é difícil de parar, cara. Nesse ponto, ele é melhor que qualquer outro jogador do Arsenal. Não tem nenhum jogador atualmente no Arsenal que consegue vir do banco e fazer o que o Martinelli faz. Nesse sentido, ele é um reserva de luxo perfeito. Eu nem sairia do Arsenal se eu fosse ele. Se eu continuasse reserva pro resto da vida, eu continuaria lá. Porque ele, como reserva, talvez renda mais do que como titular. Porque talvez como titular, ele chegaria nos 77 minutos ali cansado e não faria esse gol. Não teria essa visão ali pra fazer esse gol. Só que ele fez porque ele veio descansado do banco, cara. E no momento que ele entra, né, Madueke vai pra direita ali, e aí em 69 minutos, 77 rola os 2 gols, e o Arsenal define o jogo, a vantagem é absurda. Estatisticamente falando, não tem pra onde você correr. 2.72 de XG contra 0.69. O Arsenal perde na posse de bola, 40-60, mas é muito mais objetivo. 7 grandes chances, 12 finalizações contra 8. Domínio absurdo do jogo, cara. Um controle absurdo no segundo tempo, principalmente. Então, no primeiro tempo foi equilibrado, no segundo tempo o Arsenal sai na frente como um Tesla, né, em alta velocidade, né. No segundo tempo acelerou e o Bayern de Munique não chegou perto. Então foi um time melhor. Lembrando que esse duelo é na casa do Arsenal. Tava na casa deles, com a torcida deles. Eu acho que se fosse na casa do Bayern de Munique, isso aqui seria outra coisa. Acho que na Allianz Arena é outra parada, ok? Aí talvez até o Bayern poderia ter ganhado esse jogo ou até empatado ele. Porque na casa do Bayern de Munique é difícil pra caramba. E aqui entra naquele ponto que eu acho que eu posso criticar desse treinador, né, do time do Bayern de Munique. Essa é uma parte que eu não espero força nele, cara, que é mata-mata, cara. Eu não espero que ele seja forte nessa parte. Atualmente, talvez o treinador mais interessante de mata-mata, guardiolista, né, atual treinador do Chelsea, né, que é quem apresentou padrões aqui que assustam nos mata-matas. Não apresenta regularidade no time, o time não é tão regular assim, não é consistente, mas no mata-mata ele tem tido leituras muito interessantes, principalmente pro sistema de pressão do time, né, então ele acaba se destacando muito nisso, o que outros treinadores guardiolistas às vezes não conseguem. Então é uma coisa que eu até esperava, né, que ele fosse perder, porque o Arsenal também tá com o Arteta há muito tempo, né, muitos anos aí de Arteta, já tá tudo organizado, eles já sabem as forças, as fraquezas, é um time mais organizado por mais tempo, então é normal que o Arsenal vença esse duelo mesmo, e talvez em um mata-mata mais competitivo, talvez Kompany caia mesmo, né, lá pra frente. Tô adiantando as coisas, é claro, quem sabe o Bayern é campeão e eu tô falando besteira, mas tudo me indica que talvez ele não consiga apresentar essa competitividade toda quando pegar um adversário realmente muito forte, né. Foi uma partida da hora, ok? Foi uma partida boa, foi uma partida tática, uma partida bonita, eu gostei do que eu vi hoje. E agora eu vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem. Eu tava comentando esse jogo, claro, que lá no meu Twitter, né, @ddcorvo, deve estar aí na tela. Lembrando que se você me seguir por lá, você vai ter esse contato maior, vai ver eu comentando lá o jogo. Vem comentar comigo, né, vem reagir aí, comentar as coisas que estão acontecendo dentro da partida. Eu sempre tô por lá com a rapaziada, tem minha comunidade por lá também. Então se você quiser fazer parte, só me seguir por lá, né.
né? Também, cara, não esqueça de deixar o like nesse vídeo se você estiver gostando dessa análise, se ela te apresentou alguma coisa que você não notou no jogo e que você notou nessa análise aqui, cara. Dá aquela valorizada, né? O likezinho, o hype também que tem na aba de comentários, que ajuda bastante o canal. É uma fórmula que você tem aqui de ajudar o vídeo a continuar. E pra quem me pediu, né, pra que eu ativasse o Seja Membro, tá ativo atualmente. Se você virar membro aqui do canal, você vai me ajudar bastante também. É uma forma financeira que você tem de me ajudar. Então, se você quiser, né, é baratinho, né? Tá bem baratinho aí. É só uma pequena ajuda, né? Pra quem quiser, é claro, né? Não é pra todo mundo, pra quem realmente quiser, né, fazer parte ali a mais do canal, tem também essa fórmula. Agora eu vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem. Vou começar aqui pelo Bayern de Munique, cara. São partidas interessantes do Bayern, cara. Tem jogador que foi bem no primeiro tempo, no segundo tempo decaiu bastante. Então, é uma partida assim que dá pra fazer críticas. Eu gostei do jogo de Kimmich, ok? Eu achei o jogo de Kimmich positivo. Gostei muito da partida de Olise, né? Eu acho que das figuras ali do ataque, ele é um dos que tava mais interessante. Tenho gostado muito dos jogos de Gnabry. Ele tem jogado bem. Gnabry tá voltando a jogar bem, cara. É bastante interessante, porque muito torcedor do Bayern pedia a cabeça dele, né? Também, né? Falo do Len Carr, que jogou bem, né? Lennart Carr jogou muito bem, tem sido um bom jogador, né? Principalmente questão de finalização aí, interessante o jogador. Acho que é um jogador que a gente tem que destacar um pouco. De fato, ali eu falo muito bem dele, cara. Agora que jogou mal, tem muitos jogadores, cara. Eu começo aqui por Upamecano, a partida dele não foi muito boa. Ele tava meio mal, meio perdido em alguns lances ali, principalmente na bola parada, cara. Me irritou um pouco, né? A movimentação dele na bola parada, um pouco atrasado, né? Acho que quem tava mais dentro dessas bolas paradas era o outro zagueiro. O resto, cara, também não foi muito bem. Além de defesa do Bayern hoje, não me impressionou muito não, cara. Faltava intensidade em alguns lances. Talvez em jogadas mais ofensivas ou com jogadores mais perigosos, isso aqui ia falhar bastante, né? Muito perigo essa zaga aqui, essa defesa contra o time do Barcelona, que tem Lamine Yamal, cara. Eu acho que não ia conseguir fazer o que o Chelsea fez ontem não, cara. Com toda sinceridade, isso aqui preocupou um pouquinho, cara. E também, cara, eu falo, né, a partida de Neuer. Tava legal até certo ponto, ele tava interessante, pegando algumas bolas, fazendo boas defesas. Aí tem aquele erro lá que é bizarro e a partida não foi nada demais, cara. Não vi nenhum passe realmente impressionante, nem nada. Então eu destaco aqui Neuer, né? Além da zaga, né, os laterais e os zagueiros juntos, eu tô falando de todos eles, eu acho que Neuer também foi um pouco abaixo hoje. Um erro que normalmente ele não comete, ele cometeu hoje. Lembrando que ele é um bom goleiro, eu tô falando isso. Eu tô citando do jogo, ok? Lembrando, pra os doidinhos aí, né, irritados, tuiteiros, calma, eu tô falando do jogo. Tem gente que, inclusive, leva aqui críticas que eu faço da partida como se fosse a carreira inteira do cara. Aí tu é doido, aí tu tá precisando de ajuda. Busca ajuda. Enfim. Aqui eu falo do Arsenal, cara. Acho que tem muito jogador que foi bem, mas, tipo, não brilhou bastante, assim, tipo, nossa, que jogador incrível, mas foi bem, cara, administrou bem o jogo, fez uma boa partida. Na zaga eu destaco aqui Mosquera, eu gostei muito de Mosquera hoje na zaga, muito bem, eu acho que ele foi o melhor da zaga hoje, ok? Entre os dois zagueiros, e olha que o zagueiro do lado dele é muito bom. Eu acho que eu destaco aqui o Julian Timber, nossa, um dos melhores laterais da liga, muito bom mesmo. Eu falei muito bem de Timber quando ele chegou, né, eu gostei muito dele, eu falei, né, no meu Twitter principalmente, né, eu achava ele muito bom, pô, esse moleque é absurdo. E ele é um monstro defensivo com boas habilidades criativas e ofensivas também. Então ele é muito completinho, né? Não consegue ter um brilho, um a mais ali como outros laterais especiais que tem no futebol, mas ele é muito seguro e todo mundo ama ter um lateral seguro, né, que consegue fazer tudo em campo. Fala aqui também de Eberechiese, partida muito boa dele também. Tava administrando o jogo, tava um pouco apagado, a bola não tava indo tanto nele, tava mais dos lados do campo, então não tem muito como cobrar, mas quando precisou ele tava lá pra fazer as coisas acontecer, deu assistência inclusive, né? Eu acho que a partida dele é interessante também a se destacar. Bukayo Saka foi bem, é um jogador de maior impacto ali, né, onde você busca bastante ele, muito bem marcado, né, uma galera ali tava bem em cima dele, mas mesmo sendo bem marcado, ele conseguiu sair bem. E eu acho que o melhor jogador, talvez, que eu tenha visto em campo foi Declan Rice, cara, muito presente no jogo. Acho que fica entre ele e Timber, né, acho que Timber foi um pouquinho melhor, mas é isso, cara. Agora, vindo do banco, tem 3 jogadores pra eu poder falar, cara. Gabriel Martinelli foi perfeito, entrou, fez o gol dele, fez o que tinha que fazer, fechou o jogo muito bem, é muito bom recompondo defensivamente. Calafiori, mano, que cara bom, mano, que cara maravilhoso, mano, que jogador de qualidade, cara. Nossa senhora, cara. Eu lembro até hoje da Eurocopa dele, que eles priorizaram o Calafiori à frente de Bastoni, e hoje eu entendo por quê, mano. Ele é muito bom, cara. É um cara que você acha que ele... ele é um cara bom defensivamente. Não é isso, cara. É que ele é bom pra caramba no resto também, mano. Não parece ser só um zagueiro, parece ter muito mais. Se um dia eu boto ele de volante, eu acho que ele joga, cara, de tanta qualidade que ele tem. Absurdo, absurdo. Noni Madueke também, cara. Entrou muito bem, foi muito chato, puxou a responsabilidade, foi driblar os caras, ainda fez o gol dele. Perfeito, perfeito. Entrou muito bem em campo. Os outros que entraram também, entraram bem e fizeram algumas coisas ali interessantes. Não conseguiram brilhar tanto, mas também tiveram uma participação boa no jogo. Então, todo mundo jogou bem, né? Se parar pra pensar bem, todo mundo aqui jogou direitinho. Mas enfim, agora que jogou mal, né? Agora vamos falar da galera que jogou mal. Tem alguns jogadores, cara. Não gostei da partida de David Raya no gol. Não gostei. Achei fraca. Meio atrasado em alguns lances, meio perdido. Mikel Merino também não curti muito como 9. Ele não é um bom 9, né? Mas ele tá quebrando um galho, lembrando que tá todo mundo lesionado, então ele tem que quebrar um galho. E pra mim o pior
de todos em campo, Miles Lewis Skelly, cara. Partida ruim de Miles Lewis Skelly, cara. Muito ruim mesmo. Eu acho que eu tenho que destacar negativamente ele aqui, cara. Demonstra ser bem pior que Calafiori, mas normalmente ele joga bem, né? Então foi uma coisa de hoje, né? Hoje ele não tava legal em campo, cara. Não tava nem um pouco. Então não fiquei nem um pouquinho feliz ali com a partida dele, cara. Porque ele era um elo frágil na parte de trás do campo. Enfim, cara, é isso, cara. O Arsenal foi superior, agora enfrenta o Chelsea, partida definitiva da temporada. Se o Arsenal ganhar essa partida, ele provavelmente tá bem perto da Premier League de ganhar de fato, né? Porque o Chelsea é o segundo colocado, então se o Chelsea consegue ganhar, ele consegue ali um duelo bem interessante pra ele, mantém ali uma disputa. Agora, se perder, é complicado. Um empate faz algum sentido pela fase dos dois, ok? Porque vai ser um duelo interessante. Vá assistir esse jogo. Talvez seja o melhor jogo da temporada aí de Premier League, cara. Porque os dois times estão jogando bem atualmente, então o normal é isso. Um bateu o Barcelona, o outro bateu o Bayern, não tem o que falar, cara. Vou terminar por aqui. Agradeço a presença de todos, agradeço você que ajudou o vídeo de qualquer forma. Like, hype, compartilhamento. Você que vai virar membro do canal, muito obrigado mesmo, né? Nos vemos em outro vídeo. Tchau!